Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Juliana Crochê e no vídeo de hoje eu vou ensinar a confeccionar esta boina aqui, que é a boina Barcy. Vai aparecer a foto dela aqui para vocês verem na cabeça como é que fica. E, sem mais delongas, vamos para a lista de materiais. Bom, para fazer essa peça eu vou utilizar o fio Balloon Amigo e o fio Barcelona. Esses fios eu utilizei num projeto pago, vou deixar a fotinho aqui, que é o projeto Barcy. Eu fiz um vestido com eles e sobrou esse fio, então eu resolvi fazer uma touca, fazer uma boina, né, que é essa aqui, que é a boina Barcy, mas ela não tem nada a ver com o projeto, não é o mesmo ponto, não é a mesma lógica, é só porque eu resolvi usar as mesmas cores. Como eu peguei as sobras, eu vou mostrar aqui pra vocês a etiqueta, né, então aqui esse aqui é o fio Balloon Amigo. A cor que eu utilizei aqui é 8348. Ele é um fio que é 58% algodão, 42% acrílico. O tex dele é de 333. Ele tem 150 metros, tá? Esse rolinho pequeno, mas tem um rolo grande também que chama balloon, que é a mesma coisa. E pro crochê, ele recomenda aqui uma agulha de número 3. Então, separei aqui uma agulha de crochê número 3. Para esse fio aqui, que é o fio Barcelona, eu tenho um fechado aqui para mostrar para vocês, ó, o fio Barcelona. Ele recomenda aqui a agulha de crochê número 4. Já separei aqui uma agulha de crochê número 4 também, pra gente utilizar. Ele tem na sua composição, ele tem 100 gramas. É um fio 100% acrílico, o tex dele é de 345 e ele tem 290 metros, tá? Tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A hora que terminar esse vídeo, você vai lá assistir. E aí, o pompom que eu apliquei aqui, ele é opcional, tá? Ele não interfere em nada, o acabamento que é feito aqui fica bonitinho. E aí, você opta se você vai colocar o pompom ou não. Então, fora as duas agulhas de crochê número 3 e a número 4, vou usar a agulha de tapeceiro para fazer remate e tesoura. Lembrando que você pode confeccionar no fio que você preferir, tá? Só seguindo as orientações, porque é tudo feito sob medida. E lógico, né, falando em medida, não pode faltar a nossa boa e velha fita métrica. Então, a gente vai começar utilizando o nosso fio balloon, que é para fazer o barrado da nossa boina, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É esse barradinho que a gente vai fazer agora. E aí, a gente precisa, com o auxílio da nossa fita métrica, tirar a medida da cabeça. Geralmente, de um adulto, é em média 55 centímetros, 53, 55, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo ali. Mas criança varia, então você tira a medida, se for fazer para criança. Da circunferência, né, média ali em cima da altura da orelha, aonde a barra da boina vai passar, porque agora a gente vai fazer a barra. Então, a gente começa aqui fazendo 10 correntinhas, porque a gente vai trabalhar nesse barradinho, carreiras de vai e volta de pontos baixos. Então, eu fiz 10 correntinhas, vou fazer 2 correntinhas para subir, e vou pegar aqui nessa alcinha aqui de trás, e vou trabalhar um ponto baixo em cada alcinha, contando com a segunda, com essas 2 correntinhas aqui, ele também equivale a um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho o total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobrou uma correntinha aqui. Por quê? Quando a gente fez 10 correntinhas, só que a gente levantou 2 para subir. Então, 2 já equivale a um ponto. Então, eu fiz mais 9 e sobrou uma aqui. Por quê? Se você vai fazer esse último ponto, ele vai ter que ficar esse nozinho aqui, ó. Se eu for fazer esse último ponto, fica esse nozinho. Eu não gosto que fica com esse acabamento, então, eu não faço esse último ponto. E aí, eu venho com a minha agulha de tapeceiro e já abro aqui. Deixa eu tirar a de crochê, vai ficar mais fácil. E já abro, já tiro esse ponto aqui, ó. E fecho aqui e finalizo assim. Então, fica um acabamento mais retinho, tá? Primeira dica, já pega a dica aí. Agora, eu vou virar, né? Terminei aqui desse lado, que minha agulha tava aqui desse lado. Não precisa tirar agulha nada, vira. Aí, você vai fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vai trabalhar pontos baixos pegando na alça de trás. Como esse daqui você acabou de fazer a correntinha, ele corresponde a esse daqui, então, você não vai pegar aqui, você vem no próximo, e no próximo você vai trabalhar ponto baixo pegando na alcinha de trás. Então, você vem aqui fazendo ponto por ponto. Se quiser ir contando para
não perder, sempre tem que ter 10, né? Se ficar ponto a mais ou ponto a menos, vai ficar deformado o seu barradinho. Então, sempre cuida pra ficar bonitinho. E aí, ao chegar aqui no final, cheguei aqui no final, eu vou... Aqui, lembra que era correntinha? Eu gosto sempre de alinhar a agulha assim e pôr aqui, ó, e fazer um ponto baixo retinho, tá? Aí, você vai virar o trabalho e vai de novo, 2 correntinhas e vai trabalhar pontos baixos, pegando na alcinha de trás, até chegar lá no canto, e assim você vai fazer por todo esse barrado, até você atingir aí a circunferência necessária, quantos centímetros você precisa para ter a circunferência necessária para a cabeça do tamanho que você vai fazer, né? Ou seja, você vai pegar a pessoa que você vai fazer a peça, vai medir a cabeça dela, e aí você vai fazer um barradinho de acordo com essa medida. E sempre lembra, na hora de medir, dar uma esticada, porque na hora que a gente veste na cabeça, ele dá uma esticada. Então, eu vou trabalhar aqui minhas carreiras de vai e volta, sempre pegando na alcinha de trás, sempre começando com 2 correntinhas, porque daí ele fica mais alinhado. E aí, eu volto quando tiver já com os quantos centímetros necessários pra gente dar continuidade na nossa boina. Bom, gente, depois de fazer aqui o tamanho que você quer, né, da circunferência da cabeça, agora a gente vai fechar. Você não corta o fio, deixa ele aí como, deixa no preso, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, vai unir as laterais, e a gente vai fazer uma carreira agora de ponto baixíssimo, unindo as laterais. Então, se eu saio daqui, eu vou unir esse com esse daqui. Então, eu venho bem na quinazinha aqui, pra gente começar. E eu vou fazendo esse movimento. De ponto baixíssimo, ó. Venho no próximo aqui, ó, próxima alcinha, tá vendo? Com a próxima cabeça de ponto e faço um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, com a próxima cabeça de ponto aqui, ponto baixíssimo. E assim a gente vai trabalhar até fechar toda o nosso barradinho aqui. Olha como é que vai ficando. Bom, gente, depois de costurado o nosso barrado, agora a gente vai começar a trabalhar com outro fio, né? Já peguei a agulha 4 aqui, que é compatível com o fio. E agora, a gente vai trabalhar carreiras de pontos altos aqui. Então, eu gosto de começar meu ponto alto assim, ó. Em vez de prender o fio direto aqui, eu ponho aqui no meu dedo indicador, coloco a agulha, giro 360 e dou uma laçada. E aí, agora eu venho aqui, aí você pode começar em qualquer ponto, tá? Eu vou começar aqui perto de onde eu costurei. E prendo aqui, ó. E aí, faço aqui meu primeiro ponto alto, certo? Nessa carreira agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vão ser 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Na próxima espaço aqui, 2 pontos altos juntos e um sozinho. Então, a gente vai dar a volta aqui no nosso trabalho, fazendo esse processo. Ju, aonde que eu coloco os pontos? Tá vendo que formou essas canaletinhas? Então, aqui, uma tá pra cima, outra tá pra baixo, tá vendo? Uma fica alta, outra fica baixa. Cada uma dessas, você tem que fazer pontos. Então, aqui, ó, nessa altinha eu fiz um. Nessa que tá pra baixo, eu vou fazer 2. Ó. Fiz 2. Na próxima aqui ao lado, eu vou fazer só um ponto. Na próxima, 2. E assim, a gente vai fazer até dar toda a volta nesse barrado nosso, né? Pra completar essa primeira carreira. Bom, gente, terminei aqui a primeira carreira. E aí, a gente fecha a carreira normalmente, com um ponto baixíssimo aqui, bem no pezinho da cabeça do primeiro ponto, né? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai repetir pontos altos por mais 2 carreiras. Por quê? Eu fiz aqui, ó, essa primeira carreira aqui com vocês, que é essa carreira que abre, tá vendo como ela abriu? Parece até uma golinha de blusa, né? Mas ela abriu. Por quê? Que é ela que dá essa base aqui pra boina ficar, ter esse espaço, que é o que dá o charme, que a hora que você põe na cabeça, isso aqui fica a sobrinha ali. Então, a gente vai repetir agora mais 2 carreiras de pontos altos, que você viu que eu fiz uma, depois mais 2. Essas são as de aumento, né, que foi 1 ponto e 2 pontos juntos. Nessas próximas 2, a gente vai fazer só 2 carreiras de pontos altos. E aqui, ó, porque aqui já é onde eu começo a fazer as diminuições pra ela
virar a boina. E aí já começa a fazer as marcações. Então, se você quiser que essa parte aqui seja maior, faça mais carreiras de pontos altos aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer mais 2. Mas, a Ju, quero que fique um pouco mais largo. Faça 4, 5, aí vai do que você desejar. Que aí, a partir daqui, o que vai determinar a largura dessa parte aqui vai ser quantas carreiras de pontos altos você vai fazer nessa etapa. Então, na próxima etapa, a gente vai começar as diminuições, tá? Então, aí a gente vai fazer aqui pontos altos normal, né? Ponto sobre ponto. Então, subo 3 correntinhas. E aí, já vou aproveitando para esconder o fio da carreira anterior. E aí, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto normal, sem apertar muito, sem afrouxar muito, por mais 2 carreiras. Então, a gente vai ficar com um total agora de 3 carreiras, né? Vai fazer essa que eu tô fazendo e mais uma. Só de pontos altos nessa etapa não faz nenhum aumento, né? A única carreira de aumentos foi essa primeira aqui. Então, vou fazer essas 2 carreiras de pontos altos e volto pra gente ir pra próxima etapa, que vai ser a carreira de diminuições, né? Pra começar as diminuições, pra gente começar a ter aí o formato da nossa boina. Bom, gente, depois de fazer as 3 carreiras de pontos altos, você vai contar quantos pontos altos você tem aqui no total. No meu caso, eu contei aqui, eu tenho 119, mas agora a gente tem que fazer um pequeno cálculo para poder fazer as divisões. E esse número tem que ser par. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho 119, eu já tinha fechado aqui a carreira, né? Eu vou colocar só mais um aqui, porque um pontinho a mais aqui não vai interferir na dinâmica da peça. E agora eu tenho 120, certo? E agora, esse número de 120, eu vou dividir por 16, eu vou diminuir por 16. Então, eu vou pegar 120 e vou tirar 16 pontos. Vão sobrar 104 pontos. E agora, os 104 pontos, eu vou dividir por 8 e ver o número que dá. Ju, deu mais, deu 150. Você vai fazer o mesmo esquema, vai diminuir sempre por 16. E aí, o número que sobrar, você vai dividir por 8, certo? Por quê? Porque vai ser o espaço, por exemplo, quando a gente começar a fazer a primeira carreira, que a gente vai fazer 13 pontos e aí uma diminuição. 13 pontos e uma diminuição. Por que que é dividido por 16? Porque para fazer a diminuição, são 8 diminuições, mas para fazer cada diminuição, eu vou usar 2 pontos. Por isso que eu divido por 16. Que eu diminuo por 16, tá? Então, recapitulando, você vai pegar o número que deu, importante que ele seja par. Ju, deu um número ímpar, faz mais um pontinho junto, igual eu acabei de fazer, para transformar ele em par, independente do número que dê, 122, 143, aí você põe mais um para 144, tá? E aí você vai diminuir por 16, o número que der, você vai dividir por 8, e essa aqui é a quantidade de pontos que você vai fazer entre cada diminuição. Mas aí, pra gente começar, a correntinha aqui que a gente faz, ela tem que ficar bem no meio, ela tem que ficar, vamos ver se eu acho aqui a correntinha dessa boina. Ela tem que ficar bem no meio aqui, ela aqui, ó. Ela tem que ficar bem no meio desse grupo de pontos que você vai fazer, certo? Então, aqui, o meio de 13 é 7, certo? Então, eu vou fazer, ela tem que ficar bem no meio. Então, eu vou fazer 3 correntinhas aqui pra começar, e aí vou fazer 6 pontos pra cá. Então, vão ser 7 pontos contando com essa correntinha inicial, que ela vai ficar bem no meio do meu trabalho, da minha quantidade de 13, né? Então, aqui eu vou fazer 7 pontos contando com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer a primeira diminuição, que é... Vou fazer um ponto alto normal, a diferença é que eu vou entrar nesse ponto, como se fosse fazer o ponto alto normal, e vou sair com a agulha aqui, ó, na cabeça do outro ponto, ó, tá vendo que aqui tem um ponto onde eu entrei? Vou fazer esse movimento, ó, tá vendo a cabeça do outro ponto? Vou sair aqui, ó, tá vendo que eu peguei 2 pontos ao mesmo tempo, e agora eu vou fazer um ponto. Essa é a minha primeira diminuição. Aí, agora, ó, tá vendo que pegou 2 pontos? Agora, eu vou fazer mais 13, e aí, vou fazer de novo essa diminuição. Então, vamos lá, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, a gente vai fazer novamente mais uma diminuição. Então, eu vou colocar, eu entro aqui, ó,
No próximo, ó, fiz o 13, né? Aqui onde seria o 14, eu entro com a agulha, né? Laço, como se fosse fazer ponto alto, eu entro aqui, ó, na cabeça do ponto. E aí, aqui, ó, venho na cabeça do outro ponto e faço um ponto alto, certo? Então, dessa forma, a gente vai fazer por 8 vezes. Então, eu vou fazer aqui, e daí, quando chegar aqui, perto de fazer a diminuição desse, eu volto pra gente fazer junto. Fui fazendo os grupinhos de 13 com diminuições, e deixei a última diminuição pra fazer aqui com vocês, ó. Eu fiz aqui a 7ª diminuição, fiz 13 pontos, e agora eu vou fazer aqui a última diminuição. E agora, vamos sobrar aqui certinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos pra fazer, tá? E aí, eu vou fazer os 6 pontos normais e vou fechar a carreira. E aí, pode surgir uma dúvida. Ju, seu número deu ímpar, deu 13. E se meu número dá par? Onde que eu coloco a correntinha inicial? Suponhamos que tenha dado 14, por exemplo, o meu. Ela vai ficar aqui no mesmo lugar, porque ela vai começar aqui, 7 pra cá, 7 pra cá. Deu 16. 8 pra cá, 8 pra lá, ela é a primeira de 8, tá? Então, ela vai sempre se der ímpar, ela fica bem no meio. Então, no meu caso, deu 13, então ficou ela no meio, 6 pontos pra cá, 6 pontos pra cá. Se der par, você vai dividir em 2. Então, deu 16, por exemplo. Então, fica 8 pra cá, 8 pra lá, ela tem que estar ou nesse 8 pra cá ou 8 pra lá. Nunca tipo, 10 pontos e ela e depois os outros 6, entendeu? E aí, vou fazer aqui a carreira normal, finalizar. Fecho aqui minha carreira normal, e aí vou subir de novo 3 pontos. Vou trabalhar aqui até chegar lá faltando um ponto para aquela primeira diminuição. Então, aqui no caso, eu vou fazer 6 pontos, né? Contando com a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tá vendo que aqui tá a diminuição? Eu não vou trabalhar nela. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse ponto, não vou trabalhar nela e vou sair, ó, no terceiro ponto. Tá vendo? Ó, vamos olhar aqui por cima. Aqui tá a cabeça do ponto que eu entrei. Essa aqui é a diminuição. Eu vou sair com a agulha nesse outro ponto aqui, ó. E aí, vou fazer o meu ponto. E aí, vou vir pra cá e vou fazer. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer 2 diminuições por grupo. Então, o primeiro grupo, a primeira carreira de diminuição, o grupo tinha 13 pontos. Agora, esse grupo vai passar a ter 11 pontos. A próxima carreira, 9, a outra 7, 5, 3, 1. Se for ímpar, ia ser 14 a primeira, a outra 12, a outra 10, 8, até terminar em 2, tá? E aí, quando terminar em 2, lá em cima eu vou explicar pra vocês como é que finaliza se for par. Mas aí, ó, vamos contar aqui. Fiz a diminuição aqui, né, ó. Aqui tá a diminuição. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá certinho. Ó, aqui, ó, a diminuição da carreira anterior, tá vendo aqui ela, ó? Então, eu vou aqui nesse ponto antes da diminuição, coloco a agulha, né, coloco aqui. Em vez de eu sair aqui na diminuição, eu saio aqui, ó, no próximo ponto. E venho fazendo. Aí, eu vou fazer mais 11 pontos. E lá na próxima diminuição, vou fazer mais uma diminuição, né, pulando. E aí, a gente vai fazendo assim por toda a carreira. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e já volto para fazer mais uma com vocês, para vocês pegarem bem a questão dessa diminuição aqui. Bom, gente, terminei aquela carreira, já comecei outra aqui pra gente ir logo pra parte das diminuições, pra mim mostrar bem pra vocês. Na última carreira, era 11 pontos e uma diminuição, então agora nessa vai ser 9 pontos e uma diminuição. Então, aqui, ó, fiz 5 pontos, né? Porque daí a hora que a correntinha fica no meio, então fica 4 pontos pra cá, e quando eu vier terminar vai mais 4 pontos pra dar 9. E aqui, ó, diminuição, então, um ponto antes da diminuição da carreira anterior, tá vendo aqui? Entro aqui e saio aqui desse lado. E faço o meu ponto de diminuição. Aí, venho aqui pro próximo, vou fazer agora 9 pontos. Um do ladinho do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai dar certinho aqui, ó, faltando um ponto para a próxima diminuição. Então, eu entro aqui nesse ponto
Em vez de eu sair aqui, ó, eu vou sair nesse daqui, que é o próximo ponto. E assim a gente vai fazendo, tá? Aí, 9 pontos, diminuição. Aí, a próxima carreira vai ser 7, diminuição, 5, diminuição, até ir na carreira 3. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras até chegar na carreira, até fazer a carreira de 3, mais diminuição, 3 diminuição. Aí, depois dessa carreira eu venho pra gente fazer a finalização, pra vocês verem como essa boina é super rápida. Bom, gente, cheguei aqui, ó, na carreira que faz 3 e a diminuição, né? Vocês viram que diminui bastante. E aí, esse efeito, né? Essa diminuição fica já marcadinho aqui, dá o efeito aquele bonitinho da boina. Então, agora aqui nessa carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, como é que vai funcionar? Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Se você tiver fazendo com o número par, o que ia acontecer? Você ia subir uma correntinha, só que aí quando você fizesse, fechar essa carreira, ia ter um ponto aqui junto, sem ter feito a diminuição, tá? Então, agora aqui, ó, a diminuição tá bem aqui, tá vendo? Então, eu vou pôr aqui e vou sair aqui, ó, no terceiro ponto ali. E aí, como vai diminuindo aqui o espaço, fica um pouquinho mais complicadinho de trabalhar, mas nada impossível. Aí, aqui, ó, a gente põe um ponto, vai na próxima diminuição, aqui é a próxima diminuição. Então, eu entro aqui e saio aqui. E faço um ponto de espaço só. E assim a gente vai, ó. Diminuição de novo. Um ponto de espaço. Diminuição de novo. Mais um pontinho de espaço. Cadê? Diminuição. Mais um pontinho aqui. Ó, e assim a gente vai fazer até finalizar a carreira aqui. Ó, terminei aqui, ó, fiz até esse último pontinho. E aqui, ó, já tá as 3 correntinhas iniciais. E aí, o que que eu vou fazer agora? Em vez de eu fechar normal aqui nela, já vou fechar aqui, ó, tá vendo o aumento? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas, e esse vai equivaler a um ponto, um aumentozinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só os aumentos, tá vendo que aqui tem um aumento? Eu pulei esse, eu vou vir pra cá e vou fazer como se fosse um ponto relevo, pegando pela frente. Então, aqui mais um, aí eu venho no próximo, porque daí eu vou ficar com um total de 8 pontos na carreira. Se você fez com número ímpar, vai ter sempre um ponto entre eles. Aí, você pode fazer 2 vezes isso. Faz primeiro com 18, né? Com 16. E aí, na próxima, você faz pulando um pra ficar com 18. Ou, perdão, com 8. Então, aqui a gente vem só na onde tem os aumentos e vai fazendo o ponto alto pegando pela frente, ponto alto relevo, né? Até completar, aí fica mais difícil até acho que de vocês visualizarem que vai ficando tudo miudinho aqui. Mas aí a gente vai fazendo ó, até completar os 8 pontos pra finalizar a carreira. Deixa eu ver, acho que foi, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta esse último aqui. E 8. Fiz o 8º aqui. Agora, eu vou fechar aqui, ó, esse primeiro que a gente fez aqui, que levantou 3 correntinhas, a gente fecha por aqui, ó. Tá vendo aqui as 3 correntinhas? Eu entro aqui e faço um baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma correntinha de segurança e vou puxar o fio. Vou cortar. Porque agora, ó, a gente já fechou aqui a nossa boina. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a agulha de tapeceiro. E vai vir aqui, ó. E vai fazer o seguinte. Vai passar, ó, entrou numa cabeça, sai na outra. Entrou numa cabeça, sai na outra, a cabeça do ponto, né? Entrou numa, sai na outra, entrou em uma, sai na outra. E falta só mais uma. E aí, a gente puxa e terminou. Aí, a gente joga aqui pra dentro.
E aí aqui, ó, você vai esconder os pontos lá dentro certinho. E tá finalizada a nossa boina. Se você quiser deixar ela assim, ó, sem pompom, fica bem bonitinho também, ó, fica tipo uma estrelinha em cima, fica bonito. Ou você pode pôr o pompom, aí é opcional, tá? E aí, ó, essa aqui é menor porque eu fiz pra uma criança. E essa aqui é a maior, que é adulto, mas ficou pouca coisa de diferente, a diferença do tamanho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos. Tchau!